Olá amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual do Criador. Sou Ícaro Medeiros, quero te agradecer por estar acompanhando esse vídeo e já peço para você compartilhar com seus amigos. Alguém precisa conhecer a verdade. Este canal, que é o Manual do Criador, ele tem como propósito trazer a verdade a respeito de fatos bíblicos e lições de verdade que podemos aplicar exatamente como o Senhor Deus projetou para a nossa vida. E sim, colher frutos com as escolhas corretas. Este domingo, 31 de outubro, quem não sabe que dia é o dia conhecido como o Halloween. É uma festa que no Brasil está ganhando espaço ultimamente, está ganhando campo nas escolas, nas English School. Fala inglês, né? Na English School faz aquelas campanhas para as crianças participarem dessa brincadeira, Dia das Bruxas, né? Se fantasiar, né? Fazer aquela brincadeira da abóbora, doces ou travessuras. Quem já não viu essa brincadeira? Ou quem não vestiu seu filho para o dia do Halloween? Essa festa não é uma festa assim tão popular aqui no Brasil, mas vem ganhando espaço ao longo dos anos. E já nas escolas, já nas empresas, inclusive, já tem espaço aberto para que haja campanhas em cima disso e tudo mais. Eu venho aqui trazer o que é o Halloween. O Halloween ele foi criado no ano de 1745. A origem desse nome Halloween vem do inglês All Hallows Eve. O cara fala inglês. All Hallows Eve, que nada mais é do que a véspera do dia de Todos os Santos. All Hallows Eve. E aí eles fazem um acrônimo, né? O que é um acrônimo? Um acrônimo é o juntamento da palavra, ou seja, eles diminuem a palavra, juntam todas e ficam uma coisa só. Halloween. Halloween. Que raios é Halloween? Como surgiu esse negócio? E por que é importante eu saber o que é? Bom, vamos lá. Primeiro, na verdade, antigamente, antes de se existir o Halloween, existia uma festa celta ali ao norte da Grã-Bretanha, o Reino Unido, ali onde fica a Gália. E lá eles tinham um costume tribal de fazer uma festa, mais ou menos nessa época do ano, chamada Samhain. Era uma festa que se cultuava os mortos, que se acreditava que os mortos vinham nessa data visitar os seus parentes. As almas dos mortos vinham nessa época visitar os seus parentes e se aquecer no fogo da lareira. Então era uma celebração aos mortos. O que acontece? No ano de 1745, essa festa acabou sendo incorporada pela Igreja Católica. Por quê? Porque aquela região ali ao norte do Reino Unido, na Grã-Bretanha, ela acabou sendo também catolizada, né? Assim como a maior parte do mundo acabou sendo uma hora. A Igreja Católica acabou incorporando essa festa, assim como ela incorporou muitas outras festas. O Natal, por exemplo, é uma festa incorporada ao catolicismo. Mas isso é tema para outro vídeo. Todo mundo sabe que no dia 1º de novembro é um dia instituído pela Igreja Católica mesmo, mas isso já lá atrás, no ano 609. No ano 609 foi instituído pela Igreja Católica o Dia de Todos os Santos. E que Dia de Todos os Santos? O que significa o Dia de Todos os Santos? Bom, o Dia de Todos os Santos era um dia para se homenagear todos os santos, conhecidos ou não, principalmente os mártires da fé, aqueles que morreram por defender a fé em Cristo. Então era o dia de todos os santos, dia 1º de novembro. Como houve essa incorporação da festa, então ela passou a ser a festa da véspera do dia de todos os santos, o dia em que se celebrava o quê? Os mortos. E aí foi se popularizado como o Dia das Bruxas, porque existe toda aquela coisa dos mortos voltarem para visitar suas famílias. E aí ficou essa coisa, os mortos visitando as suas famílias, na véspera do Dia de Todos os Santos, o Halloween. Legal, Ícaro, puxa, que interessante, que coisa mais... O que você quer dizer? Você quer dizer então que é ruim? Existe uma passagem bíblica em que o Senhor Jesus, no livro de Lucas, capítulo 19,
o Senhor Jesus ele fala sobre o rico e Lázaro. Eu acredito que é uma história muito conhecida de muitas pessoas. E ele falava o seguinte, que existia em um certo lugar um homem muito rico, e ele vivia com seus bens, vivia confortável, vivia uma boa vida. Ele diz que ali na porta dele foi colocado um mendigo chamado Lázaro. E esse mendigo ele queria comer as migalhas que caíam da mesa daquele rico. Porém, ele não ganhava as migalhas, pelo contrário, ele tinha só as suas chagas, as suas feridas sendo lambidas pelos cães. E assim era a vida deles. Até que um dia os dois morreram, tanto o rico quanto o mendigo Lázaro. E diz que o rico, ele acabou indo para o inferno. Oh, o inferno, meu Deus! E diz que esse rico, ele viu o Lázaro indo para o seio de Abraão, né, que é o pai do povo de Israel, é o pai da fé, enfim. E ele estava sendo levado por Abraão para o céu. Ele diz que o rico, enfim, entre outras coisas, ele pediu para o Lázaro ir molhar o dedo e molhar os lábios dele, porque ele estava passando por um grande sofrimento naquele lugar. E Abraão falou que ele não podia ir até lá, porque não dava-se para passar de um lado para o outro, enfim, tudo mais. E ele disse então ao rico, então por favor, mande que alguém volte dos mortos, visite a minha família e fale disso para eles, que é real, que existe um inferno, que eles precisam tomar uma decisão. Enfim, Abraão respondeu, não há de voltar ninguém, porque já existe a lei e os profetas, ou seja, já existia a Bíblia, né, hoje para nós, porque hoje é o livro que tem escrito a lei e os profetas é a Bíblia. Eles têm todas as leis, eles têm Moisés, eles têm todos os ensinamentos que já foram deixados. Se eles não acreditarem nesses ensinamentos, tampouco acreditarão, mesmo que alguém volte dos mortos. Então eu digo para vocês, gente, é completamente antibíblico acreditar-se que a alma do ente querido, o ente que morreu, venha te visitar. Ah, Ícaro, puxa, mas olha, uma vez eu tive uma experiência, uma vez meu tio, meu pai, eu não sei, olha, tive um sonho com meu pai. Olha, eu vou dizer para vocês, o meu pai é falecido. Eu tive alguns sonhos já com meu pai, mas longe de mim acreditar que aquele sonho que eu tive com meu pai significa exatamente que meu pai veio me visitar no meio do meu sonho. Pode ser uma lembrança, enfim. Aí nós entraríamos num outro campo da psicologia, mas não há nenhuma comprovação de que a alma do meu pai veio me visitar no meio do meu sono ou em algum momento. A Bíblia é muito clara ao dizer que quando a pessoa morre, ela não volta, a não ser que haja uma ressurreição, como foi o caso do Senhor Jesus, em que a pessoa se ressurge no seu próprio corpo, não em outro, e ele volta a viver a vida como se não tivesse morrido. Essa é a única opção que a Bíblia dá a alguém ressurgir dos mortos. É alguém ressurgindo no seu próprio corpo e vivendo a vida normalmente. Não como uma visita, não entrando no corpo de outra pessoa. Isso, perante a Bíblia, não existe. Tá? É a mesma coisa que você acreditar no Coelho da Páscoa, no Papai Noel, no Mundial do Palmeiras. Os palmeirenses, brincadeira. Não? Tem gente que acredita, né? Mas olha, quando a gente é criança, os nossos pais às vezes contam histórias para nós que depois nós venhamos a conhecer que são histórias que eram brincadeiras, que histórias que não existiam de verdade, né? Apenas para entreter a gente, para criar uma imaginação, uma fantasia e tudo mais, mas que quando a gente cresce a gente sabe que essas histórias não passam de contos. Por exemplo, a história da Bela Adormecida, né? Da Bela Fera, enfim, tantas histórias, tantos contos, né? Porém, a gente, mesmo adulto, a gente teima em acreditar em mentiras que contaram a nós. E uma das mentiras que contam a nós, que se propaga pelo mundo, é que a alma dos mortos vem nos visitar. Puxa, mas eu senti tanta emoção naquele dia.
Ah, eu não vou assistir mais seu canal. Que isso? Eu não acredito no que você falou. É sua opção não querer acreditar. Eu não quero aqui enfiar o meu argumento goela abaixo, mas eu tenho aqui neste canal a missão de dizer a verdade de acordo com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz isso. Palavras do próprio Senhor Jesus. Dia 31 de outubro. Para você que não sabe, dia 31 de outubro é um dia muito importante, não pelo Halloween, mas existe um evento histórico mundial que mudou o mundo e que interferiu inclusive na sua vida. Dia 31 de outubro é o dia que se celebra também o dia da Reforma Protestante. O dia dos crentes, o dia que surgiu os crentes. Calma. Acompanhe que eu vou te contar a história e eu vou te dizer por que isso interfere na sua vida. Para você entender melhor, eu preciso contar o que acontecia naquela época. Por volta dos anos 1500, né? Descobrir o Brasil e tudo mais, né? Por volta dessa época dos anos 1500, a sociedade mundial da época, ela vivia numa situação completamente diferente do que nós vivemos hoje. É óbvio, claro. Primeiro, não existiam indústrias. Todo mundo vivia com base na criação de gado ou na criação da agricultura, da terra, do que a terra produzia e tudo mais. Existia muita pobreza no mundo, não existia conhecimento propagado para as pessoas, não existia escola. As pessoas, elas viviam nas famílias, geralmente viviam nos feudos. Quem não estudou na escola sobre o feudalismo? Pois é, a Europa ela era cheia de feudos. E o que eram os feudos? Feudos nada mais era do que alguns sítios, vamos dizer assim, algumas terras que tinham senhores feudais, ou seja, aqueles homens de posses que tinham aquele lugar e que produziam naquele lugar, e tinham pessoas que trabalhavam para ele. Porém, aquelas pessoas, elas nada mais eram do que escravos. Elas compartilhavam da produção como seu sustento, mas era só aquilo. Elas não tinham direito a absolutamente nada, e tudo pertencia ao senhor feudal, inclusive a vida daquelas pessoas que trabalhavam lá. Ninguém sabia ler, nem mesmo os senhores, muitas vezes. Ninguém sabia ler, ninguém sabia grandes coisas da ciência, nada disso. O conhecimento realmente era muito raro naquela época. Também havia um grande poderio da Igreja Católica. Sim, a Igreja Católica já estava centralizada no mundo naquela época, e ela estava intimamente ligada com o poder da época, que era o Império Romano, os romanos. Na verdade, não era tanto o Império Romano. Naquela época já existia o Império Clérico, né? Que era o Império da Igreja Católica. A Igreja Católica era quem dava as cartas no mundo naquela época. Claro que existiam outras crenças mundiais, mas o que mais dominava a Europa naquela época era a Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela tinha aquela coisa de ela precisava angariar fundos para construir a sua basílica. Quem não conhece a Basílica de São Pedro? Nossa, é bonita, né? Onde vive o Papa ali e tal, no Vaticano. Olha, você vê aquelas paredes, aquele coberto de mármore, de ouro. Olha, que lugar lindo. Pois saiba que custou um preço caríssimo. Foi caríssimo montar aquilo. E para isso eles precisavam angariar fundos para construir a sua basílica. E como que eles angariavam fundos? Eles angariavam fundos por meio da venda de indulgências. O que são indulgências? Eu preciso explicar isso para você, e é importante que você acompanhe nesse vídeo. Mas antes, eu peço que você se inscreva neste canal. Se inscreva neste canal, me ajude a propagar essa mensagem. Olha, você de repente pode não gostar do que você está ouvindo aqui, mas são mensagens verdadeiras e que podem transformar a vida das pessoas. Se você abrir o seu coração, a sua vida poderá ser transformada também. Obrigado desde já. Eu te agradeço porque eu sei que você já está se inscrevendo. Então se vendia indulgências. O que eram indulgências? Literalmente, a Igreja Católica vendia um lugar no céu.
Exatamente isso. Eles vendiam um lugar do céu. Eles ensinavam o quê? Que existia um purgatório e que a sua alma, ela, quando você morresse, ela passaria pelo purgatório. E para você sair do purgatório, você precisaria ter comprado a indulgência, que nada mais é do que o perdão das suas dívidas eternas. Eu falei sobre dívida eterna em outro vídeo. O perdão dos seus pecados, o perdão eterno. Senão você poderia ficar o tempo todo no purgatório ou até mesmo ir ao inferno. Sim, a Igreja Católica ensina sobre o inferno também, sabia disso? Enfim, existia-se a venda dessas indulgências. Ocorre que no ano de 1517, então um homem chamado Martinho Lutero, que era um monge católico, que estudou toda a base católica, que viveu naqueles monastérios, ele estudou a palavra de Deus, estudou a Bíblia. A Bíblia católica é a mesma que a Bíblia dos crentes, é a mesma coisa. E ele estudou a Bíblia e ele tentou se enquadrar dentro do que a doutrina católica ensinava sobre penitência, sobre conquistar um lugar no céu e tudo mais. E ele viu que existia muita diferença entre o que a Igreja Católica ensinava e entre o que realmente era escrito na Bíblia. Existia uma grande diferença. E olha que coisa, a Igreja Católica geralmente ela favorecia, ou seja, ela, vamos dizer assim, que ela acobertava ou ela fortalecia o poder dos senhores feudais. Ou seja, naquela época não existia assim leis que protegessem esse negócio de direitos humanos. Naquela época nem existia, né? nem se existia essa palavra, direitos humanos. Que direito? Então, olha, tinha muitas crianças que eram abusadas pelos senhores feudais, existia uma altíssima taxa de mortandade infantil, sabe? As pessoas viviam em condições subhumanas, a pessoa tomar banho uma vez por ano era um milagre para a pessoa. Então, sabe, pensa em crianças, pessoas jovens, quando conseguiam superar os primeiros anos com a aparência de idosos, de velhos, porque eles eram muito mal cuidados. E a Igreja Católica, você acha que ela estava se importando com isso? Eles vendiam, então, a esses senhores um lugar no céu, uma indulgência. Literalmente era uma carta em que um contrato dizendo que eles tinham comprado, garantido um direito no céu. Totalmente contra a Bíblia. Não existe isso na Bíblia. E Martinho Lutero, então, ele resolveu propor uma reforma. Sabe, aqui Martinho Lutero não foi o primeiro e nem foi o último reformista, mas ele foi o mais famoso de todos. Ele, então, ele elaborou 95 teses a respeito das vendas de indulgências, dessas políticas doutrinárias do purgatório, também essa questão do julgamento particular, e também ele falou muito sobre a autoridade do Papa. Afinal, o Papa, naquela época, era uma autoridade mundial, uma autoridade política, não como hoje, que ele vai no país e ele faz uma reza e ele dá um conselho para o líder do país. Não, naquela época, o Papa dizia realmente o que aconteceria no mundo. E assim, aquilo que se ensinava, o que a Igreja Católica falava, era lei. Tinha que ser feito exatamente como era falado. Só que o que eles falavam não era diretamente o que estava na Bíblia, e sim uma doutrina, ou seja, algo que a Igreja Católica resolveu propor. Ele colocou essas 95 teses pregadas nas paredes da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Ele deu início sim, mas não deu início, mas ele impulsionou uma grande reforma. Porque com aquelas 95 teses, as pessoas que tinham algum conhecimento, eles puderam ver que esse negócio de venda de indulgência era completamente antibíblico. Esse purgatório é outra invenção. Se você acredita em Papai Noel, se você acredita em Coelhinho da Páscoa, você pode acreditar no purgatório também, porque a Bíblia não fala nada, absolutamente nada, sobre um lugar que nós vamos aguardar se vamos para o céu ou não. A Bíblia fala que a partir dessa terra, ou você vai para o céu, ou você não vai para o céu. E pronto. Não existe meio termo. A nossa escolha é aqui na terra, de acordo com a Bíblia.
Se você quiser, manda um direct para mim que eu vou responder com detalhes e com Bíblia para mostrar para você tudo isso que eu estou dizendo. Enfim, não vou colocar tudo aqui para não estender mais o vídeo. E você me pergunta, mas Ícaro, o que isso interfere na minha vida? O que isso influencia na minha história? Por que eu preciso saber disso? E por que isso afetou minha vida? Primeiro, isso causou uma reforma na Igreja Católica mesmo. Porque hoje em dia você não escuta mais falar sobre venda de indulgências. Escuta? Talvez você nem soubesse que isso um dia existiu. Pois isso existiu. Isso é histórico. A Igreja Católica vendia indulgências, vendia o lugar no céu. Hoje ainda existe o que? O ensinamento do purgatório. Por isso que na Igreja Católica se batiza crianças assim que nascem, porque para livrá-la do purgatório. Vai que ela morre cedo, então ela acaba se livrando do purgatório, o que também é algo completamente antibíblico. A gente pode falar isso num outro vídeo. Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Por quê? Porque era do interesse dele que as pessoas lessem a Bíblia. Ele ia falar assim, leiam a Bíblia. E é o que eu digo para você nesse canal. Leia a Bíblia, tire você suas conclusões. Entenda você com a sua compreensão o que a Bíblia está dizendo. Não é difícil. Mas mesmo assim, se você não estiver entendendo, eu sou um que me proponho a te ensinar, a te ajudar a compreender o que está sendo escrito ali, o que está sendo falado. São palavras de salvação. A Bíblia é tão simples, a mensagem da Bíblia é tão direta, que o homem quer florear, quer enfeitar, quer colocar empecilhos para que o homem se chegue a Deus. Por isso que fala-se tanto que tem que colocar um intermediário, alguém que a gente ore, alguém que vai interceder por nós diante de Jesus, porque talvez Jesus não tenha ouvidos para ouvir o que a gente está dizendo, né? Então tem um intermediário ali, alguém que intercede por nós, um intercessor. Com isso, o que aconteceu naquela época? Aconteceu que houve-se um movimento na Europa, principalmente na Alemanha, de interesse em ensinar as pessoas a ler. As pessoas tinham que começar a ler para elas poderem entender a Bíblia. Isso foi um movimento mundial. E o que aconteceu? A Alemanha foi o primeiro país a alcançar um grande nível de conhecimento, de leitura. Sabe, se hoje existe alfabetização, se hoje existe escola, se hoje você fez uma faculdade, se hoje você consegue ler algum texto, agradeça a reforma. Agradeça a reforma protestante. Olha, você pode não ser protestante, mas se hoje você tem um emprego, se você hoje tem condições de trabalho, se você hoje tem leis que regem a seu favor, é por causa da reforma protestante. Se você hoje consegue ter um celular em mãos, é porque alguém adquiriu conhecimento ao longo dos anos, até chegar um dia que pudesse colocar um celular a baixo custo ou a médio custo nas suas mãos. Agradeço a reforma protestante. Eu quero fechar então esse vídeo com a mensagem que Martinho Lutero deixou. Ele resumiu suas 95 teses em 5 solas. Por que solas? Sola significa só, apenas, somente. Era um termo em latim, que era a linguagem da Igreja Católica. Então ele colocou 5 solas, ou seja, que é a base de todo cristão, que toda pessoa no mundo deveria tomar para a sua vida. É uma lição de vida. 5 solas. Primeira sola, sola gratia. Que significa o quê? Somente a graça, só a graça. O que ele quis dizer com isso? Que não eram indulgências que iam nos levar ao céu. Você comprando indulgência, você pagando por um lugar no céu, significa que você não ia ter um verdadeiro arrependimento, que é o que a Bíblia nos leva a crer. A Bíblia nos ensina a ter um verdadeiro arrependimento e mudança de vida. Sola gratia, ou seja, é somente a graça de Deus que nos salva. É somente a graça. O que é a graça? É um favor imerecido, é um presente que você recebeu sem merecer. Sabe quando você, mesmo estando errado, uma pessoa vai lá e te abençoa, mesmo sabendo que você está
você está completamente errado. Isso é graça. E ele fala assim, olha, somente alcançamos a Deus pela graça. Segunda sola, sola fide, significa somente a fé. Ou seja, não é pela compra, não é por obras, não é porque nós somos bonzinhos, é que nós vamos alcançar a Deus ou a salvação. Mas é pela fé. O que é fé? A confiança. Apenas pela confiança em Deus, confiança nas promessas, somente pela fé. Se não for pela fé, você não acredita na Bíblia, você não lê. As pessoas têm fé em tanta coisa, as pessoas têm fé em muitas mentiras. Mas num livro que está escrito claramente o que devemos fazer, muitas vezes optam por não acreditar. Terceira sola é solo Christus. Ou seja, está claro, está fácil, somente Jesus Cristo. Significa que somente Jesus Cristo é quem dá a salvação. Não há outro. Muitos querem colocar um intermediário para Jesus. Tem um intercessor, eu tenho um padroeiro que intercede a Jesus, que ora a Jesus. Olha, só Cristo. É o que diz a Bíblia. Ele fala assim, olha, somente Cristo, não tem outro. Quarta sola, sola Escritura. Sola Escritura. O que é sola Escritura? É somente a Escritura. É só a Bíblia. É o que está escrito lá. E pronto. Sem rodeio, sem nada. É só a Escritura. E por fim, solo Deo glória. Ou seja, somente glórias a Deus. Não há outro, não há um intercessor, não há um intermediário, não há ninguém entre você e Deus. Você pode, na sua casa, terminando esse vídeo, você se ajoelhar no seu quarto e falar com Deus, falar assim, Jesus, olha a minha vida, olha eu aqui, eu entendi essa mensagem. Eu não comemoro mais o Halloween, mas eu entendo que esse dia é o dia de lembrar que por causa de uma grande reforma, de homens que deram a vida, eu posso hoje viver num conforto. Eu posso hoje poder ler um texto, poder ter a oportunidade de ter uma faculdade, ter leis que atuam a meu favor. Somente a Deus toda a glória. A Bíblia fala que o Senhor diz que Ele é Deus zeloso e Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Ele é ciumento. Ele abençoa nossas vidas, independente de fé, de religião, nada. Ele abençoa. Ele nos abençoa, Ele nos livra. Mesmo assim, nós damos glórias a outros. Somente a Deus toda a glória. E eu fecho esse vídeo com uma passagem bíblica. João 8:32. Jesus disse o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Simples. Eu estou te dizendo a verdade aqui. A grande verdade é sobre o dia 31 de outubro. Agora eu te digo, qual é a sua verdade? Os fatos eu coloquei à sua disposição. Qual é a sua verdade? Conhecereis a verdade. Os fatos, eles são uma coisa só. Se você quer verdade, você tem que se basear nos fatos. Esses são os fatos. Se você conhecer a verdade, e a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus é a verdade vos libertará. Gente, se você gostou desse vídeo, se você entender essa mensagem, compartilhe, dá um joinha aqui, me siga nas redes sociais, Manual Criador, no Facebook e Instagram. Te agradeço muito pela paciência e pela oportunidade de estar na sua casa. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.